tal esses números, hein? 70% dos votos apurados, os dois quase rigorosamente empatados. Pois é, menino. Bom, segundo turno esquece, primeiro turno esquece, né? Muito difícil. Eu acho, lembra, a gente, nos nossos comentários da semana, essa coisa de primeiro turno foi um tema, né? É possível, mas é muito pouco provável que role isso, né? Porque você tem duas forças, se em eleições onde não havia duas forças tão consolidadas dessa maneira, como a gente tem entre Lula e Bolsonaro, não houve a prevalência tão intensa de uma delas que pudesse dar um resultado no primeiro turno, imagine agora, porque, né, as pessoas estão fincadas, são muito fortes. São muito firmes, essas duas. E da última vez que a gente teve uma eleição em primeiro turno, eu não gosto de falar perto do Lavareda, que parece sempre que eu estou errando. Não vou olhar para você. Fica aí quieto, você com seus números, que eu vou com a minha coisa aqui da política. Foi em 98, foi a última vez. Então eu acho que é muito... Quer dizer, não vai ter. Então o primeiro turno pode esquecer. Também não vai ter, acho... Queimarei a língua e admitirei se queimá-lo-eia, sei lá. Mas acho que não vai ter uma diferença que se esperava. Ainda havendo segundo turno, se esperava uma dianteira do Lula muito grande. Eu acho que não vai haver. Na Bahia, 54% dos votos apurados. Na Bahia. Isso 54%. Que vem muito voto da Bahia ainda. Vem. Que tem mas é muito metade. A ser isso. Apurado, quase né? metade ainda a ser apurado na Bahia. Lula 68,2% e Bolsonaro 25,3%. Agora eu queria apontar, antes que acabe meu lado, que eu ia falar tudo que eu tenho que falar. Quero concordar com a professora na questão da força do bolsonarismo, que era uma coisa que não estava nas redes, não estava no Twitter, não estava na televisão, não estava tereré. E a maioria silenciosa, creu, não estavam declarando voto, fazendo L aqui para lá, também não faziam arminha, estavam quietos. Então, a força desse pessoal, gente, teve virada, teve votação, aquele Capitão Contar estava lá embaixo, na Mato Grosso do Sul, né? O Bolsonaro bastou pedir voto para ele no debate, né? Pediu, provocado ali pela Soraya, se eu não me engano, e ele, pronto, tá lá no segundo turno. Então, é uma força considerável. E a outra coisa que eu quero falar, antes que acabe o meu tempo... Não vai acabar tão cedo. Sobre o Ciro Gomes com 3%, que criatura. Coisa, hein? Ele teve 12 na última, em 2018. 12, alguma coisa. Então, ele entra com aquele patrimônio... bacana, porque foi um desempenho, teve mais que o dobro do que o Alckmin. E qual foi o erro dele, Dora? Não tenho a mais pálida ainda, porque é o seguinte, aí ele entra com esse patrimônio, com o João Santana, né, que é o mago, e ganha todas, e tem esse desempenho. Ele manteve um discurso coerente do começo ao fim. Com a cara dele. Ele tentou ir ao coração daqueles que as pesquisas indicavam serem muitos, né, aqueles que não simpatizam com o Bolsonaro, mas também com o Lula, mas ele não conseguiu. Será que ele não foi excessivamente desagregador? Tem a entrada da Simone, que vai caminhando para acabar essa história na frente dele, sabe? Pode ser uma conjunção de planetas aí, pode ter passado a época exatamente por manter o mesmo discurso, ele pode ter cansado. Pode ter um efeito, essa coisa do tal do voto útil, que foi um massacre. Teve uma hora que eu achei ele parecido com a Marina naquela eleição de 14. E quando ele né, anunciou ali que faria um pronunciamento, ficou todo mundo, opa, será que ele vai desistir agora? E na verdade ele foi e confirmou a candidatura. Eu desisti de caminhar, falei, opa, ele vai falar, vou ficar aqui em casa para ouvir, e no fim... E aí isso ensejou, sabe, assim, muitas deboche e tal. Eu não sei, gostaria de ouvir uma opinião aqui dos fica Lavareda professora nesse primeiro. Celular. Porque professora ele fica... Denilde. Posso falar? Eu acho que tem aí uma confluência de fatores, né? Acho que ele, ao
fazer uma estratégia de bater no Lula e no Bolsonaro no começo da campanha. Então, ele não conseguiu definir para o eleitor onde ele estava. Depois, ele fez principalmente aí nas 2 últimas semanas, um movimento quase que de aproximação com o Bolsonaro, né? Então, durante o debate. Então, acho que isso fez com que o eleitor dele, tradicional de esquerda, sentisse que havia ali algum elemento estranho, porque ele estava se aproximando de um candidato tão mais forte, de um candidato mais à direita. Então, acho que a posição dele, a estratégia dele é que foi um fator que pesou, e aí ele afastou o eleitor dele, praticamente, né? Então, acho que esse aí pode ter sido um elemento. Mas sofreu também, do ponto de vista do Lula, uma forte campanha para desidratar o candidato, então o Ciro. Então, acho que isso também tem que ser olhado dentro dessa perspectiva.